Boa tarde, paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos. Final de tarde. Eu acabei fazendo um vídeo de manhã, mas estou com um problema aqui. Não sei se é no notebook ou se é na internet. E tive que tirar o vídeo, mas vou gravar de novo. Esse vídeo eu faço em homenagem ao Reginaldo, esposo da irmã Roseli ali de Osasco. A irmã Roseli sempre está conosco aqui no canal, participando. E triste, sabe, gente? A história de vida deles, o que eles passaram. Venho trazer aqui a história que veio falecer por esses dias, uma esposa dela. Se dedicou por anos e anos na congregação, trabalhando nas construções, ajudando, quando esteve com vida e com saúde, mas depois veio cair enfermo, e a gente sabe, né, irmãos? Que quando a pessoa fica doente, infelizmente, para o sistema religioso, essa pessoa não tem mais valor, né? Então, como a gente tem visto por esses dias, até, né, comentando o testemunho que foi contado, na análise que eu fiz do último vídeo, sobre aquela história, né, que contaram, pessoas que estão no ministério, até foi dita que o ancião no ministério, ele é ancião até hoje, e ele é agiota, né? E a irmã pegou dinheiro emprestado com ele, não conseguiu pagar. O ancião foi lá, tomou a casa da irmã e alugou a casa para a irmã. E a irmã, ele foi sempre aumentando o aluguel, e a irmã não aguentando, sofrimento, você imagina. Tudo que a pessoa tem na vida, trabalha com conquistar a tua casa, e ela perdeu a sua casa e teve que pagar aluguel, aquele sofrimento, ela não aguentou e tirou a sua própria vida enforcada. E aí, viu o relato daquele testemunho, dizendo que o ancião continua lá, tomando conta de uma região, na frente do povo. E, gente, o que dizer sobre isso? Dizer que ainda está lá no ministério, dentro dessa igreja, dentro da congregação, e quantos outros relatos, quantas outras histórias a gente ouve de irmãos que estão no ministério, que são agiotas. A gente pode dizer, irmãos dos ministérios que fizeram o Bitcoin, que venderam, e por causa desse Bitcoin, muitas pessoas, famílias foram destruídas, perderam até sua própria vida. Muitas pessoas venderam a sua casa, seu terreno, seu carro para investir no Bitcoin. Aí você vai me dizer assim, mas é culpa da pessoa também, porque a pessoa foi gananciosa, é culpa do irmão também. Mas, gente, nós somos ensinados dentro da congregação que os santos ministérios são escolhidos e levantados por Deus, né? E as pessoas acreditaram naquilo que o ancião, o cooperador, veio lhe apresentar através do Bitcoin. Teve pessoas que foram mortas, perderam a sua vida. A gente não viu nada falar desse caso da congregação, ninguém foi sentado, né? E tinha muita gente envolvida. E a gente vê aí também muitas pessoas que são enganadas, através daquele colchão magnético. Quantas famílias foram comprar aquilo enganado, dizendo que curava, que mais de 100 doenças que curavam, e é travesseiro, e é filtro. A gente vê esse tipo de enganação. E como agora você me diz? Seres pensantes da internet. Pessoal, como defender você estar dentro de uma instituição que tem do ministério agiota, que tem do ministério que pegou a casa da irmã e alugou para ela, e aumentou o aluguel, e ela não aguentando, tirou a sua própria vida, e hoje continua como ministério na congregação, como ancião. Como você defender? Às vezes nós vemos, sabe, observa, a gente vê as pessoas que pregam o evangelho, que é uma pessoa diz ser tradicional, de família, mais radical, e às vezes ficam dizendo, o mundo vai acabar por causa do pecado do mundo. Estranho, porque o próprio Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas escolher ser o que ela quer, crer no que ela quiser crer, viver a vida que ela quiser. Se Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas escolher, como que agora nós vamos dizer que o mundo vai acabar porque as pessoas escolhem viver a vida que Deus deu a liberdade dela escolher? A gente pode dizer, porque existe dois tipos de mundo. Aquele em qual a gente quer que exista,
E existe um mundo que realmente existe, que é a realidade. Aquele mundo que nós formamos dentro de nós, que a gente queria, eu sou contra o homossexualismo, eu sou contra fazer a pessoa tirar as outras religiões, eu sou contra o aborto, mas o fato de você ser contra, não concordar, isso não impede que isso venha acontecer, que isso ocorra. Então nós devemos respeitar as outras pessoas, porque o próprio Deus deu esse direito da pessoa escolher viver. Porque nós vemos tudo isso, mas eu sou contra o homossexualismo, mas existe isso dentro da igreja também. Passou dentro da nossa casa muitas e muitas pessoas que depois nós foi descobrir que ele era homossexual e que ele tinha relações sexuais com homens. E ele está até hoje por aí, congregando, orando, profetizando. E como dizer? Lá fora tem pessoa que engana, que dá golpe. Dentro das igrejas tem muitas pessoas que dão golpe. A gente vê vários e vários casos. Lá fora o marido maltrata a esposa, que não é da igreja. A gente tem aí no vídeo esses dias que saiu até na televisão, do irmão agredindo a esposa. Então a gente consegue olhar, não é o fato da pessoa estar frequentando uma igreja, ou estar com um terno, ou com uma gravata, ou com véu, com vestido, não quer dizer nada. O mundo que existe lá fora é totalmente um mundo que você quer que exista. Todo mundo quer um mundo diferente. Mas nós devemos respeitar as pessoas, porque é fácil, né? A gente quer tirar a trave do olho do nosso irmão e do olho das pessoas tem árvores gigantes. Então eu acho que o mundo não vai acabar pelo pecado do mundo. O mundo vai acabar pelo pecado dentro da igreja, pela falsidade, pelo engano de pessoas que dizem, que pregam o evangelho verdadeiro, mas se concorda com a justiça. A congregação prega muitas e muitas heresias. Como que eu vou... Se a congregação tem ancião, tem agiota, se a congregação tem pessoas que a irmã se matou, tem pessoas que enganou 1 milhão de bitcoins, se a congregação prega heresias e não prega o verdadeiro evangelho, que nem a gente vê pessoas que estão no YouTube, e eles pregam lá, e eles, com os seus próprios entendimentos, eles dizem que ele não aceitaria ser do ministério hoje. Ele é defensor da congregação no YouTube, e ele tem um áudio dele aí no YouTube que ele diz que hoje ele não aceitaria ser do ministério porque a congregação prega o falso evangelho. Ele diz isso, que ele sabe que a congregação prega o falso evangelho. Se a congregação prega o falso evangelho, como é que eu vou ficar habitando dentro de uma igreja dessa? E como que eu vou enviar meus filhos para dentro de uma igreja que prega o falso evangelho? Então, não dá para você ter dois lados. Não dá para uma fonte jogar água doce ou água salgada. Isso quem disse foi Jesus. Não foi eu que estou dizendo. Então, gente, é muito triste o que acontece hoje. É aquilo que eu falo, a pessoa quer permanecer dentro da igreja, se ela está feliz lá dentro, que ela permaneça, que ela vai lá para o culto, para ela poder, elevar um culto de louvor e adoração a Deus. Não ir lá para que o culto seja feito para ela, porque é isso que acontece dentro das igrejas hoje. A pessoa reclama de quem está atendendo, a pessoa reclama dos hinos que foram tocados, a pessoa reclama de quem levanta para testemunhar, a pessoa reclama de quem ora, a pessoa reclama de quem prega a palavra, mas o culto não é para você. Você tem que entender isso, que o culto é para Deus, você que tem que ir lá levar um culto, você orar a Deus, você falar com Deus, você louvar, adorar a Deus, e ouvir lá a palavra, mas não naquela ânsia, vou buscar a palavra para... Quantos casos que eu ouvi dizer de pessoas, eu vi dizer e eu vi com meus próprios olhos, da pessoa pagar aluguel, ter esposa, ter filho, e ele ser da igreja, e as pessoas dizerem para ele assim, não, você arrumou de serviço para trabalhar à noite? Não, se você for trabalhar à noite, você não vai servir a Deus, você não vai ter tempo de congregar, não aceite esse serviço. E a pessoa... É mesmo, eu não vou conseguir congregar, não vou conseguir servir a Deus. Porque as pessoas colocam na mente da pessoa que ela só está próxima a Deus quando ela está congregando dentro de uma igreja. E aí a pessoa não aceitou trabalhar à noite, ficou desempregada. Aí aquele primeiro mês ali, a pessoa vai ali, ajuda com a compra, com uma coisinha, paga uma água, paga uma luz. Só que depois, o tempo passa. Passou aquele mês, o próximo mês veio de novo, o próximo mês veio de novo as contas,
E aí começou a briga do casal. O casal brigaram e no final de tudo, acabaram se separando. Então, gente, a gente temos que viver mais da razão e menos da emoção. É isso que eu sempre digo no meu canal aqui. Eu não digo para ninguém sair da igreja, mas não ficar preso acreditando que lá, graças a Deus, você não tem que buscar a palavra para você estudar, para você fazer curso, para você melhorar, para você evoluir. Você não tem que ficar aí com isso na sua mente. Você tem que procurar melhorar para você, porque ninguém vai te dar uma casa, ninguém vai te dar um terreno, ninguém vai te dar um carro, se você não correr atrás. Entendeu? Não existe varinha mágica nem palavra mágica. Eu tinha que fazer por você, Jesus fez na cruz. Agora, eu não concordo com o quê? Na pandemia, você ouviu o Marcelo vir dizer no YouTube que dava graças a Deus, porque na pandemia as construções não pararam, gente. As construções não pararam. Vocês querem que eu me cale diante desse tipo de argumento? E eu conheci centenas de pessoas que passaram fome na pandemia, e eu tive pessoas que chegaram até mim de ajuda que trouxeram cesta básica da Igreja Católica, não desmerecendo. Porque a congregação ela te faz ser contra as outras pessoas. E a gente vê aí que no inverno, quem que dá sopa para as pessoas na rua? Quem que leva colchão? Quem que leva cobertor? Não é a congregação. Então a gente tem que respeitar, porque nós não servimos a Deus quando nós frequentamos uma igreja, mas quando nós visitamos o órfão, a viúva e os enfermos. Então, eu tinha uma pessoa da congregação que ele tinha uma padaria e vivia da padaria. Só que a padaria era alugada, só que a padaria vendia bem. E ele vivia bem, só que aí ele foi para a congregação. Aí começou os galácticos, anciões, cooperador, encostar na padaria do irmão, né? Aí, como cada cabeça é sua sentença, cada um tem a sua mente, aí um começou a falar: ô irmão, para de vender cerveja, Deus não se agrada. Como que se ninguém bebesse escondido, né? Na congregação, né? Ô irmão, para de vender cerveja, isso aí não é de Deus. Para de vender cigarro, isso aí não é de Deus. Para de vender pinga, isso aí não é de Deus. E o irmão foi dando ouvido, né? Naquele fervor. Não, Deus vai te abençoar sem você vender a cerveja. Aí veio a pessoa ia tomar uma cerveja no balcão, comprava um pão, comprava uma mortandela, comprava outras coisas, comprava coisa para os filhos, né? Mas aí ele cortou a cerveja, irmão. Cortou a pinga, cortou o cigarro. Foi cortando tudo aquilo que os irmãos mandavam ele cortar. No final, ele faliu a padaria. Perdeu a padaria, caiu numa depressão na cama e veio a falecer de depressão. E os irmãos sumiram. E é isso que vai acontecer com você. Se você que está dentro da congregação, não me leve a mal, nem se vir aqui me xingar, se você vir aqui falar para mim no meu canal, para de falar mal da graça de Deus, congregação, eu já te bloqueio na hora, porque eu não vou ficar perdendo tempo discutindo sobre isso. Se você tem esse entendimento que a congregação é a graça de Deus, você é um bebezinho no entendimento do evangelho de Jesus Cristo. Não existe igreja que é graça, a graça é Cristo habitando em nós, através do favor imerecido de Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar direito à salvação. Porque não é por nossa capacidade, nem por nossa santificação, nem por nosso merecimento, é favor imerecido, nós não merecia, foi graça de Deus. Então, gente, nós vemos muitas histórias de sofrimento, eu tenho visto, e eu digo uma coisa para você: viva menos na emoção, menos na espiritualidade e mais na razão. Louve a Deus no seu entendimento. Entra no teu quarto. Quantas vezes eu no meu serviço, daquele galpão enorme, trabalhando em logística, e eu ali, andando ali, conferindo a mercadoria, falando com Deus, de repente Deus me visitava dentro do serviço. E quantas obras eu vi. E as obras que eu vi não foi dentro da igreja congregando, de terno e gravata, não. Foi quando você visita o pobre, a viúva, os enfermos, o dom de Deus se manifesta em você. Então, que você possa servir a Deus na razão e as coisas que você quer. Deus prometeu para mim que eu vou ser um médico, que o meu filho vai ser um médico. Então saiba que seu filho vai ser um médico, ele vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, ou você ajudar ele. Se Deus abençoar que ele passe na faculdade federal, não precisa pagar, glória a Deus, mas que você vai ter que preparar ele nos cursinhos, nos estudos, vai ter que estudar para ser um médico, para ser um advogado, para ser um polícia federal, para ser tudo, nutricionista, psicólogo, você tem que estudar, não é só a palavra. Então você pode tudo, você é capaz, porque os dias vai passar, os anos vão passar, e para que não aconteça na sua vida, como infelizmente pedi permissão para a Roseli, deixar registrado nesse vídeo,
o quanto o Reginaldo se dedicou, trabalhou na igreja, na congregação. E sabe qual foi o final dele quando ele caiu doente? Desprezo. Desprezo. E eu digo para vocês, quando eu trabalhei na casa de repouso, 70% dos crentes que estavam lá era da congregação. Ninguém faz nada por você quando você cai doente, quando você cai enfermo. E todos nós estamos sujeitos e o tempo passa para todos. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou comprar um carro não, porque tem que pagar em 36 vezes. E às vezes você não assume aquela dívida, não assume aquela responsabilidade. Porque eu já comprei carro assim, o primeiro carro que eu comprei foi em 60 meses, 5 anos. E as pessoas falam, mas 5 anos você pode ficar desempregado. Eu falei, nem que eu tenha que carregar terra, pedra, nem que eu tenha que cortar mato, limpar quintal, mas eu vou pagar o meu carro, porque a vida é assim, ela é sofrida. E só conquista, só tem as coisas quem sofre, quem rala, é atrás de muito luta, de muito trabalho. Não fica esperando aqueles testemunhos fantásticos, não, que o irmão veio na porta da sua casa, Deus mandou vir contar uma casa para você. Como que Deus dá uma casa para um e deixa centenas de milhares sem ter onde morar, sem ter o que comer? E quando acontece isso, a glória não é nem para Deus, a glória é para o irmão que era da congregação. Então o culto não tem que ser feito para você, o culto tem que ser feito para Deus. Infelizmente, na congregação, o culto hoje, quando vem o irmão famoso nas igrejas, o que eles falam? Anuncia por aí que vai vir irmão fulano, vai estar aqui hoje. Ué, mas o culto não é para Deus? Quem que vai estar no culto hoje? Quem que vai estar atendendo? Você tem que... Tudo errado, gente, tudo errado. O culto é você que tem que entregar o seu culto racional para Deus. Não você ir até o culto para você escolher o pregador, escolher o seu hino, escolher os seus... quem que você quer que testemunhe, quem que você quer que ore. Não é para você o culto é para Deus. E hoje nós temos essa notícia, né? Que infelizmente, dias atrás, o esposo da nossa irmã Roseli, ele veio perder a sua vida. Depois de anos e anos se dedicando à congregação, nós vamos ver o que aconteceu com ele. Quanto amor, o amor do povo, né? A irmandade, o amor do povo. O que aconteceu com ele? Está aqui, ó. Nosso irmão Reginaldo. Esposo da nossa irmã Roseli, na cidade de Osasco. Veio a falecer, eu já tinha feito um vídeo dele há uns dias atrás, né? Ele estava enfermo, estava cego, os rins pararam, ficou todo inchado, ficou cego. E aí começou a realidade. Aí começou a realidade. Quando o culto se acaba, quando o culto glorioso se acaba, quando aquela palavra gloriosa se acaba, quando você diz, eu fui na igreja e Deus me visitou muito. Você, como está seu irmão do lado? Como está seu irmão da frente, de trás? Então não é esse evangelho egoísta. Então nós vamos trazer o relato da Roseli, quanto tempo eles serviram a Deus e o que aconteceu com eles. A gente se batizou lá em Guarulhos. A gente morava a comum era o Jardim Brasil. Então a gente entrou com os 2 pés, né? Então, ajudava a varrer a igreja, né? Reunião familiar, reunião de evangelização, e arruma tudo antes de começar, depois guarda tudo depois que acaba, né? Lavar a igreja, dia de Santa Ceia, né? Limpeza geral, ajudar a construção na casa de alguma irmã, né? Que precisar as crianças eram tudo pequeno, ele trabalhava de segunda a sábado, aí domingo levantava cedinho e ia ajudar nas construções, né? Ajudar a construir a casa das irmãs viúvas, as irmãs que a casa estava caindo no pedaço, ia ajudar na igreja, ia ajudar a pintar, ajudar a parte elétrica, né? Sim, a vida inteira, assim, a vida inteira, até quando eu falei, não, chega, porque a gente fica sem você em casa, você trabalha de segunda a sábado. Ele era gerente na Casa das Alianças, lá na Praia Grande. Falei, a gente só tem você no domingo, né? Então, aí você sai de manhã e chega de noite cansado, as mãos tudo cheias de calo. Como é que você vai vender uma joia, pegar na mão de uma cliente com essas mãos cheias de bolha, né? Mas mesmo assim, ele ia. Mesmo assim ele ia. E quantas centenas de milhares faz isso? Deixa a casa, deixa a esposa, deixa os filhos para trabalhar de graça na congregação. Às vezes, quantas testemunhas a gente ouve, que às vezes o cara não tem nem comer em casa, e ele vai na congregação, porque trabalha lá, esperando a hora do almoço, sabe? Uma vergonha.
Ele tem que ir lá, não é porque ele quer trabalhar na construção, porque às vezes ele não tem o que comer em casa. Então ele vai lá trabalhar para ver se na hora do almoço ele consegue pegar um marmitex a mais para poder levar para casa. E as pessoas largam de viver junto aos seus filhos, junto à sua esposa, para ficar dentro de templos milionários, onde esse dinheiro para a construção de templos são arrecadados e depois ninguém sabe para onde vai. Então aí, largava os filhos, a esposa, com amor a Deus ele, né? Para servir a congregação. Mas depois, quando ele caiu doente, vamos ver. Mas 2019, ele já não estava enxergando bem. Foi quando ele queimou a mão no serviço, que eu contei por irmão. E aí, muita correria, conseguimos em Hospital das Clínicas, né? E aí foi onde ele colocou os implantes. 2020, ele começou a inchar. Aí passou 2020, incha, desincha. 2021, incha, desincha. Vai é internado. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E 2022 que foi descobrir que era o rim. Que o rim dele tinha entrado em colapso. De lá para cá, sem visita. Sem visita, sem reunião familiar. Como eu falei pro irmão, tive que pedir 3 vezes, pelo amor de Deus, para ir ungir ele. Foi assim, largado. Foi assim, largado. Sem reunião familiar. Teve que pedir 3 vezes para ungir ele. Acabou a visita à reunião familiar. Eu frequentava a reunião familiar. Quando era na casa dos irmãos que tinham condição, vinha 10 músicos, 15 músicos, 20 músicos, né? Carapicuíba. Seu irmão lá que tem a pizzaria, enchia a casa. Mas quando era na casa da irmã pobrezinha, às vezes não ia um músico. Que amor que é esse? Músico de barriga, profeta de barriga, ministério de barriga, é tudo isso. Aí foi esquecido, foi abandonado, ficou doente. Os rins pararam, começou a ficar inchado, perdeu a visão. Mas, não ficava todo final de semana trabalhando nas construções, nas igrejas, não era para ter um amor por ele, um carinho. E outra, hein? Morando na Rua do Cooperador. Onde ela mora? Na Rua do Cooperador. Tinha que ir para orar, para ir ungir. Tem que ir para orar para visitar. Ah, mas até pandemia, não sei o que. Na pandemia eu vi muita gente do ministério viajando, em churrascaria, em churrasco, em almoço. Só não pode visitar o pobre, né? O pobre tem doença, né? O rico não fica doente, não morreu rico na pandemia, né? Sabe, gente? Então, quem não acordou na pandemia, é triste de dizer, mas você não vai acordar mais. Porque você vê a igreja se fechar e só abrir para receber dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, se existe QI, né? Que tem gente dizendo aí que tem que ter QI. Só você pensar, gente. Pega esse dinheiro que você vai dar na coleta, investe em você num curso, em alguma coisa. Aí ficou doente. Trabalhando nas igrejas todo final de semana. Largava a esposa, os filhos, por amor a Deus, né? Porque é isso que é implantado dentro do sistema religioso. Quando você vai lá pintar, sentar bloco, trabalhar de graça, está servindo a Deus. Mentira! Você não está servindo a Deus, não. Eles são ricos, ele pode pagar alguém para pintar. Você está deixando de viver a sua vida, com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. É mentira. Você não serve a Deus construindo o templo, não. Deus não habita em templo construído por mão de homens. Deus habita dentro do coração dos sinceros e puros verdadeiros. Aí, cadê? Precisava da reunião familiar, precisava da unção. Isso morando na Rua do Cooperador. Se fosse no condomínio, isso é longe, né? Você morando na mesma rua é longe, né? Se fosse no condomínio, eles pegam carro, pegam avião, pegam tudo. Mas como é a casa do pobrezinho, do necessitado, do humilde, que se dedicou, trabalhava semana inteira até sábado, no domingo e ainda nas construções. E agora, quando precisou, cadê, né? Cadê, né? Cadê o amor? Cadê o amor para ir visitar? E a piedade? A piedade, ela ajudar o pobre, é como se fosse um favor. Porque, tipo assim, te ajuda uma vez, 2 vezes, na terceira já começa a te olhar mal, já começa a não te saudar. Porque é um peso usar o dinheiro que a Irmandade dá para sustento do pobre, para a congregação ajudar o pobre, é um peso, porque eles não querem que o dinheiro saia. Eu conheço a Irmã da Piedade, que roda com o carro dela, e ela põe gasolina do bolso dela, porque a congregação não dá dinheiro, não. E muitas vezes as irmãs, Obra da Piedade, as irmãs, tem muitas irmãs preparadas, que faz compra do próprio bolso.
Porque o processo de, sabe, de ter que fazer a ficha, de esperar a oração, é demorado. Então aí, quando caiu doente, aqui, ó, um exemplo para você. Triste exemplo, triste, muito triste. Mas é um exemplo para você. Que está aí, novo, tocando, trabalhando de graça, defendendo a instituição. Ninguém vai te defender quando você ficar mais velho, tá? Um dia ele estava sentado na cama aqui no quarto. Aí eu cheguei, eu não lembro se eu fui tomar banho, se eu fui até o banheiro. Quando eu saí, ele estava chorando. Falei, Fê, o que aconteceu? Por que você está chorando? Você está com dor? Ele falou, não, não é nada, não. Falei, ninguém chora por nada. Ele falou, é duro, Fê. Ninguém veio aqui me ver. Ninguém veio orar por mim. Eu vejo você falando com todo mundo, pedindo oração, mas ninguém veio aqui. Ninguém me ligou. É como se eu não existisse. Triste, né? Aí eu falei pra ele, larga a mão de ser besta. Esse povo é tudo retardado. Você sabe que é um cara o servo de Deus quando tá na rodinha, quando tá ali. Quando some, não procura nem saber. Foi muito triste. Eu saí de perto e eu fui chorar lá na cozinha. Foi muito triste esse dia. E depois desse dia, teve mais uns 3 vezes que eu peguei ele chorando. Chorando por quê? Se dedicou sua vida toda ajudando a congregação, o nome congregação, mas quando caiu doente, nem os que moram na mesma rua, nem o ministério vai visitar. Eu sei que é assim. Eles dizem que não tem tempo, sabe? Mas eles têm tempo para ir para a praia, para ficar na chácara. Agora, para que levantar esse tipo de gente para o ministério, gente? Se você não quer mais, não aguenta mais visitar o pobre, é porque, infelizmente, gente, é uma coisa que a congregação não tem prazer, é visitar o pobre, a viúvas enfermos. Quem faz isso são os irmãos de banco, sabe? São os irmãos de banco que ainda carregam um pouco de amor de Deus, porque a própria igreja vai sufocando esses homens, sabe? Porque você vê a pessoa passando fome, você é ensinado dentro da congregação que você não pode pedir, que você tem que orar para Deus preparar, não é assim? Mas eu te pergunto, e quando você vai na igreja ele fica te pedindo dinheiro para comprar terreno, para construir igreja, para reformar a igreja? Ué, o que é principal? Pintar uma igreja ou matar a fome de uma pessoa da igreja, ou fora da igreja também, que eu sou a favor de todas as pessoas? Como que pode? Você não pode pedir uma cesta básica, mas eles podem pedir dinheiro para você todos os dias no culto. Busca de coleta, culto de coleta. Quando chegar o diácono na sua comum fazer visita de fora, fique sabendo que a facada já vem, que é coleta, tá? Então você vê aí que tristeza. Agora a irmã Roseli está lá, ele ficou cego quando anda da cadeira de roda, ela ficou sofrendo, levando no médico, né? Dando banho, comida, não pôde trabalhar também, né? Porque como vai trabalhar? Ela é de idade, né? Certa idade. E cuidando da pessoa doente. E cadê o amor? Cadê a irmandade para ir lá? Cadê a obra da piedade? Cadê os cooperadores? Cadê a reunião familiar? Cadê a unção que ela pediu? É triste, sabe, gente? É triste o que acontece. Mas não dá para defender, sabe, gente? Eu fico indignado de ter gente que defende, sabe? De saber a verdade. Gente, faz 3 meses e pouco que eu tenho aqui esse canal, sabe? Eu não estou preocupado. Eu estou muito feliz, graças a Deus, feliz, contente mesmo, pelas pessoas que já me seguem. Por 3 meses, ter 2.200 pessoas me seguindo, se inscreveu no meu canal. Eu agradeço a vocês todo o amor e carinho. Sabe, mas eu não estou preocupado com isso, sabe, gente? Eu não estou preocupado com isso, porque eu não quero que tenha 100 mil, e não tenha 100, e tenha 100 mil escravos do sistema. Como que eu vou vir aqui colocar diante de vocês os erros da comunicação e depois eu vou falar para vocês, congregue? Não, mas a gente está falando para a pessoa que sair da congregação, se afastar de Deus? Não, se afastar de Deus, não. Se afastar do engano dos templários, do templo, dos doutores da lei, dos fariseus, dos hipócritas, que pregam mentira, que destruíram família por causa da televisão. Eu vou falar isso todos os dias, vou repetir todos os dias. Por causa da televisão, a família foi destruída, por causa do pecado de morte, e eles se calam. Todos sabem da justiça, todos sabem dos erros, das mentiras, do nepotismo, homens vazios de Deus, aos cultos, tudo esvaziando. Antigamente tinha uma glória, até dizia que antigamente a congregação era conhecida como a igreja do glória, que os homens de Deus tinham valor, que tinham dom de Deus, que tinha prazer. Mas hoje, acabou os homens que buscam Deus da madrugada, que ora, que busca, consagra, que jejua. Porque dentro da congregação não tem valor.
Tem valor é seu estudo, seu diploma, seu sobrenome e o dinheiro que você tem. Se não, acabou. Então não tem como eu dizer para a pessoa congregar. Se você está feliz congregando, fique lá. Mas comece a analisar sua vida. Não fique feliz de entrar num templo de 10 milhões. Olha para a sua vida, o que você construiu todo esse tempo que você esteve aí dentro, o que você adquiriu, o que você possui, o que seus filhos, o que você tem para dar para seus filhos, se você adquiriu um pedaço de terra, 2 cômodos, um cômodo, não importa. O que você adquiriu? Só trabalhando, dedicando para esse sistema. E eles cada vez iam viajando para a Itália, para buscar tomate, para a Suíça, para a França, morando em condomínio fechado, tem lojas, tem comércio, eles têm empresa, e você tem o quê? Louve a Deus, sirva a Deus, sair do templo, independente da denominação, não é largar de Deus, não é esquecer de Deus, não é se abandonar a Deus. Jesus disse o que para você? Quando te ensinou a orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, você tem que andar com Deus 24 horas por dia, no seu trabalho, dentro do treino. Se você quiser ali ficar na comunhão com Deus, você consegue. Se não quiser também, não vai te matar. Você tem que pensar em estudar o que vai fazer, planejar sua vida, ter projeto, ter plano, ter sonhos. Essa é a verdade da vida. Para que depois, é triste ter que usar, até peço meu sentimento a Roseli, é triste ter que usar o esposo dela como, né, para a congregação, né? Que enquanto ele estava lá trabalhando nas obras, construções, ele era um cara, um servo de Deus, né? Mas depois que ele caiu doente, se não fosse a Roseli na vida dele, hein? Se não fosse os filhos, o que seria, hein? O que você acha que ia acontecer com o irmão Reginaldo? O que você acha que ia acontecer com o irmão Reginaldo, gente? Se não fosse a esposa, se não fosse os filhos, se não fosse a família, o que vocês acham que ia acontecer com o irmão Reginaldo? Fala, gente. O que vocês acham, hein? O que ia acontecer com o irmão Reginaldo? Se não fosse a família. Porque na hora que você cai doente, na hora que você fica enfermo, você é nada. Acorda, gente, desperta, gente, a vida passa rápido, corra atrás do seu sonho, corra atrás dos seus objetivos, porque aqui, ó, se dedicou tanto para o sistema religioso, quando ficou cego, quando os rins pararam, quando ficou inchado, acabou, você não serve mais nada. É triste ter que usar esse, mas igual a essa história, tem centenas e centenas de histórias que eu ouço assim todos os dias aqui no meu canal. E não tem como eu vir dizer para você: fica dentro da congregação. Fica dentro da realidade. Busque a Deus. Sirva a Deus onde você estiver. Porque você não serve a Deus dentro do templo. Você serve a Deus aqui fora, ajudando aquele que precisa. Você não é um bom esposo, você não é um bom marido, você não é um bom filho, você não é uma boa esposa também. E assim vai. Você tem que ser em tudo. Porque os dias passam rápido depressa, sabe? E os templos estão cada vez mais bonitos, mais chiques, maiores e milionários. Os templos são cada vez maiores. E o Marcelo diz: dou graças a Deus que na pandemia as construções não pararam. Que na pandemia eles não abriram a igreja para ajudar os pobres necessitados, mas eles conseguiram comprar o quarteirão inteiro do Brás para poder aumentar a congregação do Brás. E o povo, você não serve a Deus quando você congrega, você não serve a Deus quando você põe um terno, um véu, quando você testemunha, quando você ora na igreja, quando você canta indo na igreja, você não serve a Deus. Jesus disse: muitos chegarão até mim aquele dia e dirão: eu orei, eu preguei, entendi culto, eu toquei, eu testemunhei, eu cantei hino. Jesus disse o quê? Eu vos direi: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Para Deus isso aí é iniquidade para Jesus. Porque eu tive com fome e não me deste de comer, com frio não me vestiste, com sede não me deste de beber, enfermo não fosse me visitar. Mas Jesus, não me deste de comer, não me deste de beber. Quando nós deixamos de fazer isso para você, te dar de comer, de beber, te cobrir, te visitar? Quando não fez a um dos meus pequenininhos? Não queira dom para testemunhar dentro da igreja, nem para pregar dentro da igreja. Queira dom para visitar aquele que precisa, o órfão, viúvo e os enfermos. Deus abençoe. Deixa aqui essa mensagem de despertar. A gente sabe que tem muitos que dormem. Infelizmente,
Não saia da congregação para cair na mão, nem na minha mão, nem na mão de ninguém da internet. Nem seja escravo de ninguém. Não defenda as pessoas. Não defenda ideias, defenda pessoas doentes, órfãos, o que precisa. Se eu errar aqui no meu canal, dou toda a liberdade para você dizer, Júnior, você errou, não concordo. Júnior, te dou toda a liberdade para você dizer, Júnior, coloca o título assim, porque às vezes a gente faz o vídeo, nessa eu sou mais emoção, eu fico assim, né, que eu levo aos assuntos muito emocionados, eu fico muito emocionado nas coisas que eu falo, no caso desse. Às vezes a pessoa pode trocar o título, pode falar para mim. Se eu errar, vocês podem falar, eu não sou o dono da verdade, não. Eu estou aqui para aprender com vocês, eu adoro os comentários, eu ouço todos os comentários e respondo todos os comentários. Só não aceito ofensa, de vir xingar, de vir jogar praga, de vir jogar maldição, porque vocês são da igreja. Deus vai te catar, Deus vai te quebrar, Deus vai te destruir. Meu irmão, eu falo assim, Deus te abençoe, filho. Tá vendo? Sabe, não sei o que vocês aprendem na igreja, onde Jesus mandou você ir pelo mundo, destruir os outros. Se ele deu o livre-arbítrio para as pessoas, e vocês não querem dar livre-arbítrio para ninguém. Se nem vocês mesmos servem a Deus como tem que ser, em oculto, escondido, vocês têm seus podres, seus erros. Vocês fazem tantas coisas erradas escondido. Porque nós estamos aqui sendo quem a gente é, falando o que a gente pensa, às vezes nós erramos e fala, e estamos aqui abertamente. Vocês querem vir nos atacar, criticar, jogar praga, jogar maldição? Eu não aceito mesmo, eu bloqueio mesmo. Porque vocês que deveriam estar espalhando amor para nós, né, para nós voltar para a sua igreja. Esse pessoal da igreja, uma coisa que eles não sabem é o que é amor. Que fica aqui exemplo triste, mas está aí, gente. Viva na razão, menos emoção. Viva na realidade. Estude, corra atrás do teu sonho. Não fica atrás de igreja, congregar, não. Eu arrumei um serviço, mas não vai dar para congregar. Não importa. Vai trabalhar. Congrega no domingo. Fala com Deus dentro do carro, do trem, do ônibus. Você tem que ser honesto quando te dá um troco errado, quando você vê um dinheiro cair, uma carteira. Porque na igreja todo mundo é santo. Mas cada um que passou na minha casa, se eu falar para vocês aqui, vocês não vão nem acreditar, tá? Homossexual, pessoa que usa droga, pessoa que engana os outros. E, gente, é tanta coisa, sabe? Mas tudo na igreja é santo. Então, é Deus, só Deus na nossa vida, gente. Manche o meu sentimento a Roseli. Deus abençoe ela, dê força para ela, que ela foi uma guerreira. Enquanto ela teve força, ela lutou, batalhou pelo seu esposo. Eu recebi aqui os áudios dela, as fotos dela no médico, no hospital. E que Deus possa abençoar ela, possa guardar, dar força. E ela foi uma mulher valente que cuidou dele até o último. Enquanto os irmãos de Deus, os galácticos, enquanto os santos do ministério, que moram na própria rua, não tinha tempo, né, gente? Não tem tempo de visitar o órfão e os enfermos, né? E a churrascada? E casamento, hein? E os noivados? E a festa? Aí tem tempo, né? Parabéns para vocês, viu? Parabéns para vocês. Esquenta não. Deus abençoe.